Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Confissões de Crente, o vídeo de estudo, de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Essa liçãozinha aqui, fidelidade, e essa semana nós estudamos a história de Isaac. Na verdade, a gente estudou um aspecto da história de Isaac que foi muito interessante e teve alguns pontos, algumas situações da lição que eu achei que foram ali, ó, no alvo, sabe? Foi no ponto mesmo, porque esses aspectos são muito importantes e muitas vezes a gente não se dá conta que isso tem a ver também com o ato de nós sermos mordomos, né? De nós sermos fiéis a Deus. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo, gente. Eu tenho visto que tem gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal. Não sei se você, por exemplo, está assistindo aí no YouTube, ou se você está assistindo em algum outro lugar, no WhatsApp, e acaba não se inscrevendo. Então se inscreve lá, porque daí você fica sabendo pelas notificações, você dá o joinha, dá aquela engajada para que esse vídeo seja sugerido para outras pessoas e que outras pessoas também possam ver esse conteúdo. Não se esqueça aqui, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas dar joinha no vídeo pode ajudar a pregar o evangelho, olha só. Por quê? Porque daí o YouTube vai sugerir para mais pessoas e vai sugerir vídeos parecidos para você, para as pessoas que não veriam esse vídeo com facilidade. Então faça dessa moralzinha, tá bom? Esse vídeo também tá no Instagram e esse vídeo também está na forma de áudio em podcast lá no Anchor. Então se você curte podcast também, é só procurar lá, canal Confissões de Crente, que todos os áudios do canal vão estar por lá também. E aí você pode ficar por dentro do conteúdo do canal. Outro recado que eu queria dar também é uma dica de estudo da lição. Se de repente você não tem oportunidade de ter a lição física, ou às vezes, sei lá, a grana tá curta, né? Fica inacessível para você, você não consegue comprar pela internet, perto da sua casa não tem, eu vou te dar uma dica. Se você for aí, pega teu telefone e vai na tua loja de aplicativos. Eu vou mostrar aqui para vocês um aplicativo que tem a lição gratuita para você poder estudar e ficar por dentro sempre dos vídeos. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui no meu celular para vocês verem direitinho. Então, a gente vem aqui na loja de aplicativos. Eu vou colocar aqui no campo de busca Escola Sabatina, tá certo? O meu vai aparecer aqui porque eu já tenho instalado, tá? Esse primeiro aqui, lição da Escola Sabatina, aplicativo oficial, é o da CPB, que você pode comprar a lição e outras coisas também. Esse de baixo da Escola Sabatina, com o loginho azul, é o que eu vou dar dica para vocês que tem a lição de graça. Então eu já baixei, abri o aplicativo. E aí, o legal desse aplicativo é que você pode vir aqui, se você quiser estudar inglês, espanhol, estudando a lição, é muito bacana também. Por exemplo, se você quiser aqui pegar a lição em inglês, você vai ver que aparece a lição em inglês, tanto dos adultos, esse Standard Adult, e o inverso. O inverse é a lição dos jovens em inglês. Mas a lição dos jovens em inglês não é exatamente igual à sequência dos dias que é em português, né? A CPB fez uma redistribuição desse conteúdo e também uma organização diferente, mas o princípio e a história é a mesma, tá bom? O tema é o mesmo. Então você pode vir aqui no inglês, espanhol, etc. Vamos procurar aqui o inglês, que é o nosso interesse aqui. Achei o português e você vai ver aqui, ó, que tem a lição dos adultos, tá bom? Todos os trimestres. Tem aqui a em português de Portugal, tá? E tem a lição dos jovens. E aí você pode entrar aqui no Isaac, doador altruísta, que já vai aparecer aqui, como eu tô gravando o vídeo no sábado, vai aparecer aqui o estudo de sábado. Então, galerinha, não tem mais desculpa para dizer que você não tem lição, porque tem de graça aqui no celular. Tá? Então é só buscar, fazer o download e lembre-se, é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus a gente ter um momento de devoção pessoal. E o estudo da lição da Escola Sabatina é essencial para esse momento. Então não se esqueça de usar as ferramentas que nós temos disponíveis hoje
para poder ter um momento legal com Deus. Mas vamos falar então aqui da lição. Nosso tema é Isaac, doador altruísta, e você já está vendo a tirinha dessa semana, olha só. Tem aqui o Isaac, né, tentando cavar o poço, e chega o rei Abimeleque e fala: não queremos vocês entre nós. Aí depois o outro quadradinho chega em algum outro lugar, a gente vê que Isaac já virou um homem de posses, com animais, com agricultura, né, com coisas plantadas, e aí depois vem aqui o Abimeleque com uma bandeirinha branca da paz, né, e aí Isaac fala aqui, ó, Abimeleque vem e fala: vimos claramente que o Senhor está com você. E Isaac fala: que bom que você está aqui entre gente conosco. Gente, a história que aconteceu entre esses quadradinhos é o nosso objeto de estudo da lição dessa semana. E a gente vai ver que Isaac se comportou de uma forma tão incrível assim, que a gente fica parando para pensar: será que eu faria a mesma coisa? Será que hoje, nós cristãos, quando nós nos deparamos com injustiças, será que nós nos comportamos da mesma forma que Isaac? Né? Que mesmo sendo alvo de injustiça, de violência, ainda assim confiou em Deus e abaixou a cabeça e seguiu, né? E não foi lutar pelos seus direitos, né? Porque ele sabia que Deus tinha mais para dar para ele. Pois é a história de Isaac. E a lição começa contando a história de um casal de missionários que vivia num lugar, provavelmente ali na América do Norte, na Europa, em que manga era muito caro. E a gente aqui no Brasil, nós somos privilegiadíssimos, porque inclusive a gente, né, esse calor no verão, a gente tem manga de tudo quanto é tipo, e é tão gostoso comer uma manga geladinha. E esses missionários só queriam comer uma manguinha. E eles chegaram, e no dia que eles descobriram onde eles iam morar, eles viram que tinha uma mangueira na casa deles. Já pensou que incrível? Antes era tão caro para eles comerem e eles gostavam tanto. E eles descobriram que tinha uma fonte, uma árvore de manga. Mas a manga não tinha nada, não tinha manga nem nada. Eles estavam ali ansiosos para o momento em que as mangas iam começar a aparecer. Mas e o que aconteceu? Eles descobriram que os vizinhos pegaram todas as mangas da mangueira verdes, porque eles iam fazer um prato que era típico do país com mangas verdes. E aí a lição chama atenção para o fato de que o que os missionários fizeram, né? O que eles deveriam ter feito? Será que se fosse com a gente não teria ido na casa do vizinho, falar a verdade para os vizinhos, para tirar panos limpos, buscar os nossos direitos? Como assim vocês roubaram as nossas mangas? Mas não, eles decidiram que não fazer nada estava incluído no chamado que Deus havia feito para eles para serem missionários. Ó, eles decidiram que doar as suas mangas, porque as mangas estavam na casa deles, não era nada comparado ao que Cristo havia entregado por eles, né? E que isso, inclusive, seria uma chance para evangelizar. E no fim das contas, eles acabaram conhecendo esse prato com mangas verdes, acabaram gostando e comendo mais vezes. Então, é aí que a gente entra no estudo da lição. O que é o altruísmo? Altruísmo é quando nós deixamos as nossas vontades, o que a gente quer, para dar para os outros. Foi isso que Isaac fez quando ele foi para a terra a lição chama do abusivo rei Abimeleque. E se você puder ler ali em Gênesis 26, aí, essa história é muito interessante, porque Abimeleque aconteceu com Isaac uma história muito parecida que aconteceu com Abraão, né? Que chegou ali, Sara muito bonita, o rei pegou Sara, depois descobriu que Sara não era irmã nem nada, né? Que era esposa, e teve aquela confusão, aquela coisa toda. Com Isaac aconteceu a mesma coisa. Rebeca muito bonita, o rei chegou, não, ela é minha irmã, né? Isaac ficando com medo de ser morto, com os homens pegarem Rebeca e Isaac ser morto. E aí depois aconteceu a mesma coisa, né? Mas nessa treta dessa história, enquanto Jacó estava ali nas terras do rei Abimeleque, lógico, eles precisavam de água, eles começaram a cavar poços. A Bíblia diz que ele estava com tantos animais,
com tanta riqueza, que os filisteus ficaram com inveja. O que os filisteus fizeram? Tamparam todos os poços que Isaac havia cavado. E que, inclusive, o pai dele, Abraão, também tinha cavado quando esteve ali. Aí, o que aconteceu? E que foi bem interessante, né? Isaac cavou os poços, os filisteus aterraram. Isaac foi lá, cavou outro poço, achou água, os filisteus iam lá, cavavam. Isaac ali cavava outro. Depois, os filisteus iam ali e tampavam. E aí, o que aconteceu, né? Depois que aconteceu toda essa treta do poço, Abimeleque chegou assim: Isaac, dá-o fora daqui. Aí você fica pensando, poxa vida, Isaac não fez nada pra ninguém. Ele só estava trabalhando e sendo bem sucedido e próspero no trabalho dele. Só que isso acabou causando inveja pras pessoas. E o próprio rei o expulsou. E aí você fica pensando, poxa vida, será que Isaac não teria que ir atrás dos próprios direitos? Será que Isaac não deveria contratar um advogado da época e tentar convencer o rei de que ele deveria ficar ali? Mas não, o que Isaac fez? Ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. E olha só o que a lição fala. A lição diz que, para Isaac, o relacionamento com as pessoas foi mais importante do que simplesmente exigir os direitos dele ou combater uma injustiça. O relacionamento com Deus e seus semelhantes como de maior importância do que qualquer ganho. Foi isso que Isaac considerou, né? E, gente, tem o primeiro ponto aqui da lição que me chamou muito a atenção e que eu falei pra vocês no início. Diz que, assim como Abraão fez com Ló e Isaac com Abimeleque, eles não hesitarão em sofrer perdas materiais, se necessário, para refletir o caráter generoso de seu mestre e levar-os a ele. Esse tipo de perda é creditado em sua conta por Jesus como uma oferta feita a ele. No fim, ele não os deixará em necessidade. Ou seja, toda vez que nós aparentemente perdemos coisas por causa de Cristo, essa é uma oferta que nós entregamos para Deus. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que nós estamos perdendo não significa nada perto do que Cristo pode nos dar, perto da vida eterna que ele nos prometeu. E foi isso que Isaac mostrou naquele momento. Ele mostrou que, tá bom, eu fui bem sucedido e fiquei rico aqui, não tem problema. Eu vou para outro lugar porque Deus está comigo. E Deus havia prometido a Isaac que ele seria pai de uma grande nação, assim como seu pai Abraão. Então, mais uma vez, mostra o altruísmo. Olha só, tudo bem, você tá me mandando embora, mas o nosso relacionamento aqui, ele é mais importante. Então, eu vou, porque em outro lugar eu também vou ser tão bem sucedido como foi aqui. E assim, né, gente, a gente vai ver depois que Abimeleque vai atrás de Isaac, chama Isaac pra voltar, né, porque ele vê depois de um tempo que as coisas que foram feitas não foram legais, mas a lição, ela continua explorando a atitude de Isaac em relação a isso tudo que estava acontecendo com ele, né? E tem algumas partes aqui que me chamaram muito a atenção. A lição diz que o Espírito Santo pode nos capacitar. Por quê? Eu comentei isso nos outros vídeos, né? Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. E tem mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida e que a gente precisa de ajuda do Espírito Santo e que para nós são muito difíceis. E é muito difícil para nós colocarmos os outros em primeiro lugar. Por quê? Porque nós somos egoístas, nós somos pecadores e humanos e o nosso coração é egoísta. A nossa tendência é sempre ver o que eu vou ganhar com isso, né? E a lição dessa semana passada até colocou uma pergunta, né? Como é que eu sei que o meu relacionamento com o outro, eu coloco ele em primeiro lugar, mas não é um relacionamento tóxico? Ou seja, até que ponto eu devo renunciar a coisas que eu gosto em favor do outro, né? E eu penso que a gente precisa, claro, cuidar da nossa sanidade mental,
da saúde mental, da nossa autoestima, do nosso bem-estar. Mas no fim das contas, foi para isso que Cristo nos chamou, para servir. E Isaac estava servindo os outros e aparentemente estava perdendo, porque ele ganhou muito dinheiro no lugar em que ele estava, né? E só que o Espírito Santo pode nos capacitar para tomar as mesmas decisões que Isaac tomou. E olha só que poderoso. Eu até postei isso nos stories do dia que eu li esse trecho aqui na terça-feira, que diz que essa atitude vem da confiança de que existe um Deus no céu que está ativamente envolvido nos negócios humanos, cuida dos nossos direitos e no devido tempo corrigirá todas as injustiças humanas. Também vem da certeza de que ganhos ou perdas circunstanciais não têm o poder de interferir na decisão de Deus de nos abençoar. Gente, nós não estamos aqui para executar e trazer a justiça social. Esse não é nosso papel. Não é o nosso papel desfazer injustiças. Assim como Isaac não fez naquele momento. É de Deus a vingança. É Deus que vai trazer a justiça. É Ele que vai fazer justiça. E é no momento em que Ele achar que é o momento certo. Então a gente não deve se preocupar. Outra parte aqui, a lição fala... será que o nosso objetivo na vida é mostrar aos outros nossa grande capacidade de lutar por nossos direitos? Ou nosso primeiro objetivo é revelar Cristo em nossa interação com os outros? E é muito louco a gente pensar isso numa época em que as redes sociais estão bombando e falando de injustiça, de gordofobia, homofobia, racismo, essas coisas todas. Não me entenda mal, tá? Eu não tô aqui negando que existe racismo, eu não tô aqui negando que existe homofobia, e nem tô negando que pessoas sejam preconceituosas por causa do seu peso. Não é isso, tá bom? Eu sei que isso existe, isso é totalmente errado, porque não é isso que Jesus diz para nós fazermos. Nós devemos aceitar as pessoas do jeito que elas são e respeitar essas pessoas, tá bom? Mas... não é o nosso papel fazer justiça. Não é o nosso papel ser ativista. Não é o nosso papel trazer e fazer a justiça social. Gente, se você aí tá esperando que a justiça social aconteça, me desculpa, mas você tá bem iludidão. Isso não vai acontecer, porque tá profetizado na Bíblia, porque o único que pode trazer justiça é Jesus. Então, não pense que é o seu papel. Você deve, sim, como cristão, se posicionar, sim. Você deve, como cristão, não fazer parte dessa injustiça, com certeza. Mas não é seu papel sair na rua brigando ou saindo no tapa com alguém só porque essas coisas estão acontecendo. Se a gente olhar na Bíblia com os exemplos que estão ali, né? A gente vai ver que os profetas e os patriarcas, nenhum deles fez isso, nem Jesus fez isso. As pessoas, inclusive, esperavam que Jesus fosse fazer isso, mas não foi para isso que ele havia vindo, que ele estava ali naquele momento, né? Diz aqui uma frase de Goethe, né, filósofo alemão: se tratamos as pessoas como elas merecem, podemos tirar delas a oportunidade de se tornarem o que podem se tornar. Se a gente tiver um pingo de compaixão e olhar para aquela pessoa como a pessoa pela qual Jesus também morreu, se a gente olhar para aquela pessoa como o objeto do amor de Deus, assim como você também é, você não vai ter vontade de, se aquela pessoa cometeu uma injustiça com você, de você sair querendo, eu vou te matar, eu vou acabar com você, essas coisas, sabe? Então, a gente precisa, como cristãos, entender que a justiça não vem de nós mesmos. Ela vem de Deus. E como Isaac, segue a vida, porque Deus tem muito mais para te dar. E essa lição aqui de terça-feira, para mim, foi a melhor. E fechando aqui a lição, o altruísmo, né, que a lição ela vem falando, é a luta contra o eu. Como eu disse, né, nós temos a tendência de sermos extremamente egoístas.
se a gente for parar para prestar atenção nas nossas atitudes no nosso dia a dia, a gente vai ver que a gente tem várias atitudes egoístas. Então é muito difícil pra gente ser altruísta. E como eu disse lá no início, Deus promete enviar o Espírito Santo para transformar o nosso coração e nos fazermos com que nós sejamos altruístas um pouquinho mais a cada dia. Deixarmos o nosso eu. Até porque quando a gente cede ao nosso egoísmo e ao que eu quero, ao que eu preciso, a gente acaba impedindo que Deus haja na nossa vida. A gente acaba impedindo ou dificultando nossa fidelidade. Por quê? Porque o medo vai crescendo. Então, não, eu tenho medo de dar o dízimo porque vai faltar para mim. Não, mas essa oferta, eu vou dar tudo isso de oferta, mas gente, vai faltar para mim no fim do mês. O medo, ele vai impedindo ou ele vai dificultando com que nós sejamos fiéis ao que a lição diz aqui, ó. O inimigo sabe que ao nos colocar nas areias movediças do medo, facilmente nos leva a confiar na proteção humana e a adotar estratégias frágeis para administrar conflitos e finanças durante as crises. Porque quando o momento da crise chegar, a nossa confiança não vai estar fortalecida em Deus. Não, Deus está cuidando de mim. Eu vou ser fiel aqui porque Ele prometeu que Ele ia cuidar, Ele prometeu que o básico, que o necessário eu vou ter. Mas na época da crise, você não está ali bem fundamentado e não, esse mês eu não vou dar o dízimo porque eu preciso desse dinheiro. Peraí, o seu 100% que você ganhou é de quem? Né? E aí a gente encerra essa lição refletindo sobre os atos altruístas de Isaac. Será que no nosso dia a dia nós temos sido altruístas como ele? Será que nós temos desempenhado, né, aquilo que Deus nos pediu? Ou será que a gente tem cedido aos nossos próprios interesses e até mesmo aos nossos desejos de executar justiça com as próprias mãos, né? Então, eu deixo essa reflexão aqui para você e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e de seguir no canal, tá certo, gente? Até a próxima!